Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. 9 horas em ponto. Não vamos atrasar. Sejam bem-vindos. Que nesse momento nós possamos estar na presença do Senhor. Sempre gosto de falar já no começo que essa live tem um propósito de palavra e oração. Então sejam muito bem-vindos nesse momento. Nós temos uma palavra que o Senhor colocou. Hoje vai ser um pouco diferente das outras lives, porque eu creio sim que a gente vai buscando o Senhor e o Senhor ele vai dando direção para a nossa vida, para a nossa história, de como nós devemos proceder. Como muitas pessoas estão me pedindo, eles vêm até mim e começam a falar e pedir sobre como que eu faço, como que nós oramos, como que nós buscamos, como que é. Porque o Senhor colocou no meu coração de nós falarmos um pouco sobre isso hoje. Como que a gente procede, como que a gente busca o Senhor, como que o Senhor, nós entramos na presença do Senhor. Então hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente na palavra. Nós vamos entendendo que o Senhor ele é tão lindo e tão maravilhoso e ele tem tantas coisas para nos dar. Já está tudo pronto para nós. Então é a maneira de nós entrarmos na presença do Senhor, é a maneira que nós vamos buscar o Senhor e sabendo, já tendo a certeza, né, que Ele está conosco. Então nós entramos agora já na sexta live, né, se eu não me engano. Tenho o meu ajudante aqui, mas é a sexta quarta-feira, né? A sexta quarta-feira que nós já estamos, né, nesse propósito de palavra e oração. Cremos que grandes coisas o Senhor tem nesse ano de 2022. Né? Há muitos rumores de tantas coisas por aí, mas o que nós temos que nos focar é no Senhor, é no que Ele tem para nós, buscando Ele, olhando para Ele, olhando para o que Ele tem para a nossa vida e para a nossa história. Então nós vamos fazer essas 12 quartas-feiras para 12 meses abençoados. Então há um propósito sobre isso, um propósito que o Senhor já colocou no nosso coração. E hoje nós vamos fazer mais um dia. Quero que cada um de vocês, nesse momento, esqueçam tudo que vocês deixaram para fora, o que passaram no dia, que vocês possam respirar fundo nesse momento e se entregar ao Senhor, abrir o coração mesmo para o Senhor e ouvir o que Ele tem para nos falar. Porque eu sempre digo que o Senhor ele está sempre falando conosco. Basta nós sermos sensíveis para ouvir a voz dele, para entender o que ele tem para nós. Ele é tão lindo e tão maravilhoso. Ele é o nosso Pai e nós temos que entender que um Pai, ele está sempre zelando por nossas vidas. Um Pai, ele está sempre cuidando. Quando nós pedimos algo para ele, ele não vai nos dar qualquer coisa. Então a maneira, o Senhor vai nos direcionar hoje da maneira de como nós devemos pedir, como nós devemos proceder na presença do Senhor, que Ele é tão lindo. Que nesse momento agora você entregue teu coração para o Senhor. Lembre-se sempre, que eu sempre falo isso, o Senhor, Ele está sempre olhando aonde? O nosso coração. Ele não se importa com como nós estamos vestidos, com a nossa aparência. Lá em Samuel diz, mas Ele olha para o nosso coração. Ele vê e sonda aqui, ó, o nosso coraçãozinho. E Ele sabe tudo que nós precisamos, tudo que eu preciso e tudo que você precisa nesse momento. Tudo que nós precisamos, o Senhor sabe. Mas a importância de nós pedirmos e sabermos como pedir. Amém? Vamos já entrar na palavra. Eu sempre falo que você tenha sempre a tua palavra, a palavra do Senhor junto contigo, ou um caderninho para anotar. Se você não quer ler agora, que você anote e depois você volte para ler, porque ali é um manual de instrução para a nossa vida. A palavra do Senhor, ela é um manual, ela nos instrui tudo o que devemos fazer, como nós devemos proceder. O Senhor está sempre falando conosco através da palavra dele. Eu sempre digo, a Bíblia fechada é um livro normal. Agora, quando você abre a palavra, tem água, tem pão que nos alimenta e que mata a nossa sede, que está tudo aqui.
Amém? Louvado seja Deus nesse momento. Então vamos entrar na palavra já. Que nesse momento agora você já abre o teu coração para nós podermos receber a palavra do Senhor. Vamos começar a ler em João. Nós vamos entrar hoje em João. Em João, no capítulo 1, vamos ler o 11, o 12 e o 13. Amém? Vamos ler então já para nós não nos atrasarmos. A palavra do Senhor diz para nós hoje em João, no capítulo 1, no versículo 11, 12 e 13, ele fala assim para nós, ó. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Olha que lindo a palavra do Senhor. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo já têm o direito de ser chamado filhos e filhas de Deus. E se nós estamos aqui, é porque nós cremos. É porque nós cremos no Senhor Jesus. É porque nós cremos que Ele existe, que Ele é poderoso, como a gente já vem falando das lives anteriores, que Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E aqui Ele fala, se nós cremos nele, se nós acreditamos nisso, Ele já diz, nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. E quando nós somos chamados de filhos de Deus, nós entendemos a nossa identidade. Nós temos que saber quem nós somos na presença de Deus. Nós temos que entrar já orando, entendendo quem nós somos, entendendo a nossa identidade. Se nós já temos o direito, eu creio no Senhor Jesus, creio que Ele é Filho de Deus, Ele já nos dá o direito e nós entramos na presença dEle, sabendo quem nós somos, a nossa identidade. Somos imagem e semelhança dEle. Ele nos colocou aqui para governar sobre todas as situações e sobre todas as coisas. Nós temos que entender quem somos, a nossa identidade. Temos que entender que somos filhos e filhas de Deus. Somos sim. Somos filhas e filhos de Deus. Ei, você pode falar isso? Repita para você mesmo, repita alto, para que o mundo espiritual escute isso. Eu sou filha ou filho de Deus. Nós temos que falar com a nossa boca, nós temos que declarar que somos filhos e filhas dele. Somos preciosos para ele, somos filhos amados, somos preciosos. Muitas coisas acontecem na nossa vida, muitas coisas aconteceram e dizem que a gente não tem valor, mas o Senhor diz nessa noite que nós temos valor, nós somos preciosos para Ele. Para o Senhor, nós temos o valor, porque senão nós não estaríamos aqui. Deus escolhe a dedo aqueles que estão prosseguindo. Aquele que prosseguir até o final será vencedor, diz a palavra. Então, quando nós prosseguimos num propósito, que esse é o propósito de nós estarmos às 12 quarta-feira aqui e não desistir, prosseguir e persistir, somos vitoriosos. Com certeza nós vamos receber o que o Senhor tem preparado por nós. Então ele diz, somos filhos deles, nós temos que entender essa identidade. Quando nós entramos em oração, entramos na presença dele, há esses pontos que o Senhor fala. Entramos na presença do Senhor, quando eu vou orar, eu entendo quem eu sou, entendo a minha identidade, sei que eu tenho valor, na presença dele. Entendemos isso, amém? E também que somos lavados, somos curados, temos valor e somos lavados pelo sangue dele. O sangue precioso dele que derramou na cruz do Calvário, somos lavados. Somos filhos, somos lavados, somos herdeiros dele, somos co-herdeiros de Jesus, diz em Efésio. Efésio diz que nós somos herdeiros dele. Já imaginou isso? Quanto que é precioso isso, o quanto que nós temos que entender que nós somos
preciosos para Ele, temos valor e somos co-herdeiros dele. Co-herdeiros que significa o quê? Nós somos herdeiros de tudo isso que Ele colocou. Quando o Senhor chamou e falou assim, ó, façamos o homem na nossa imagem e semelhança, e Ele vai governar sobre os mares, sobre os peixes do mar, sobre a terra, sobre as plantas. Então o Senhor já colocou nós como governantes nessa terra. É isso que nós temos que entender nessa noite. Quando entramos na presença do Senhor para orar, é entender quem nós somos, a nossa identidade. Aí sim, nós vamos agora para Mateus, capítulo 7, verso 7, o Senhor vai nos instruindo como que nós entramos na presença dEle, com cada passo. Primeiro passo, entender quem nós somos. Entender que somos filhos dele, entender quem nós somos, a nossa identidade. Primeiro passo para entrar na presença do Senhor. Segundo passo, Mateus 7, versículos 7, 8 e 9, diz assim, ó: peçam e receberão, procure e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, todos os que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Responderam: seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se você, que são maus, sabem dar o bom semente a seus filhos, quanto mais o seu Pai, que estás no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Olha que lindo. Olha que lindo que o Senhor fala para nós aqui. Bateis, pedi e saber pedir. É isso que o Senhor fala conosco nessa noite. Se tantas coisas que as pessoas pedem, né? Eles dão outras coisas pedindo para o Senhor. Ele tem coisas maravilhosas. Ele diz assim, ó: o Senhor lhe dará bom presente aos que lhe pedirem. Mas é importante, como o Senhor me instruiu na madrugada, o quanto nós temos que estar na presença e saber pedir. É óbvio que quando eu estou na presença dele, nós temos que entender que existe uma hierarquia, existe uma lei, tanto aqui na terra como no mundo espiritual. Existem leis. É um exemplo que eu vou dar assim, por exemplo, eu, Marli, vou pedir um carro para o Senhor. Eu tenho um carro, vou pedir um carro melhor. Eu chego na presença do Senhor e digo assim: Deus, me dá um carro. Olha a diferença da oração. É o que o Senhor está instruindo nós essa noite. Eu vou chegar na frente na presença do Senhor e dizer assim: Deus, me dá um carro. E olha só a diferença agora. Pai, me dá um carro melhor. Eu preciso de um carro melhor, porque o Senhor está me levando a tantos lugares para levar e transbordar a tua palavra. Eu preciso de um carro melhor para poder andar. Eu preciso que o meu casamento, né? Eu preciso que o Senhor entre com a sua provisão no meu casamento, para que nós sejamos abençoados, vivamos em paz. Eu preciso que o Senhor direcione os meus filhos 24 horas, porque eu não estou o tempo todo com ele. É como nós conversamos e falamos. É a maneira de nós falarmos com o nosso Senhor. É a maneira de nós chegarmos ele e dizer: Pai, chamarmos de Pai e saber como pedir. Agora é diferente se eu chegar para ele e dizer: Senhor, né, me faz ser uma fanqueira. É óbvio que o Senhor não vai deixar eu ser assim. Por quê? Porque não é o propósito dele. Não é um propósito que eu vá levar ou fazer, porque tudo é para ele. Tudo é dele, não é sobre nós. Quando nós entramos na presença dele, nós temos que entender que é tudo sobre ele. Quando nós entramos procurando, pedindo, pedir e dar-se-vos-ás, aqui como diz, procurando, né, falando, lhe pedindo para o Senhor abrir a porta, é como nós entramos na presença dele, entendendo que não é sobre nós, é sobre ele. Tudo vem dele e tudo é para ele.
Todas as coisas são deles. Nós temos que entender e compreender isso quando nós entramos na presença do Senhor. Porque diz na palavra do Senhor, aqui nós lemos, que nós temos que pedir, bater e nós vamos procurar e nós vamos encontrar e saber pedir. Aí o Senhor vem nos orientar também em Romanos, no capítulo 11, no verso 36. Vamos ver o que o Senhor fala em Romanos, para nós entendermos. Então, o primeiro passo é nós saber quem nós somos, saber a nossa identidade, chegar ao Pai, entendendo que nós somos filhos, que nós temos o direito, somos chamados de filhos porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo, porque senão nós não estaríamos aqui. E outra é pedir, bater, perseverar, continuar batendo, mas saber pedir. Porque o Romanos 11, 36, ele nos diz assim, ó: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele, e a ele seja toda a glória para sempre. Amém. Todas as coisas vêm dele. Dele existe e tudo existe por meio dele e são para ele. Entender é como se fosse uma aliança, né? Nós oramos aqui, falamos com o Senhor, porque quando pedimos para Ele, a nossa oração vai para Ele, vem dele e retorna para Ele. Por quê? Porque todas as coisas e a glória é para Ele. Quando nós pedimos, sabemos pedir no Senhor, nós começamos a entender que vem dele e volta para ele. Como assim? Claro, porque quando nós pedimos algo para o Senhor, nós não temos que militar, nós já somos filhos dele, nós já chegamos na presença dele, o véu já rasgou lá. Lembra que nós falamos sobre isso nas lives passadas? Quando Jesus lá na cruz, né, morreu, rasgou-se o véu. Aquele véu que separava nós do Senhor, porque era só quem tinha acesso, era só os sacerdotes que entravam no templo e todas as pessoas ficavam lá fora e com medo, com temor, e só o sacerdote entrava lá dentro. Mas depois que Jesus se ofereceu e veio por nós, quando ele morreu na cruz do Calvário, rasgou-se o véu e nós temos acesso direto ao Pai. E é isso que o Senhor está falando aqui. Acesso direto ao Pai é você saber, entender quem nós somos, como devemos pedir e saber que não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre o reino, é sobre o que, quando as coisas nós pedimos. Claro que tem tantas coisas que as pessoas não buscam e ganham, tá tudo aí. Mas o que vem do Senhor nós temos que entender. Quando nós pedimos para o Senhor, o que vem dele nos traz paz. Por quê? Porque tem muita gente que tem tudo, mas não tem o principal. Não tem a paz. Não tem essa paz que Jesus dá. Pode ter tudo, pode ter tudo, ter dinheiro, ter riqueza, mas o que adianta tudo isso se não tem paz? Então nós temos que entender que o que vem do Senhor nos traz paz. E essa paz que o Senhor nos dá, quando Ele dá algo para nós, essa paz não tem dinheiro no mundo que pague. Essa paz que excede todo o entendimento e que ninguém vai entender. Então nós somos merecedores sim das bênçãos do Senhor. Somos merecedores sim. O Senhor, nós temos que entender a nossa identidade e que quando nós somos filhos dele, nós somos herdeiros. Eu sou herdeira, você é herdeiro de receber o que ele tem no reino. Nós recebemos o que o Senhor tem e nos traz paz, nos traz alegria. Nós começamos a viver e desfrutar do que o Senhor nos dá para nós. Desfrutar da graça dele, desfrutar de tudo que ele coloca na nossa vida. Nós temos que saber entender isso. E olha só, mais um pouquinho da palavra, para nós entendermos hoje
como os passos que nós temos que fazer, porque muita gente me pediu quais os passos da oração, como a gente procede na oração, e o Senhor nos instrui nessa noite. E aqui em Daniel, no capítulo 9, diz assim, se você quiser procurar ali também, deixa eu achar o Daniel aqui, que ele não me fuja, né? O Daniel deixei arrumado, mas, né, a gente sempre, ele dá uma escapadinha, né? É Daniel, vai procurando ali também, no capítulo 9, no verso 11. Ali diz a palavra do Daniel que o anjo, quando o Daniel se colocou, vocês já ouviram falar no jejum de Daniel, né? O jejum de Daniel, quando Daniel se propôs a orar pelo povo, né? Daniel se propôs a orar pelo povo naquele momento. E ele começou a orar. E ele viu que no primeiro dia que ele começou a orar, ele não sentiu, né? Não viu, não começou a acontecer as coisas. E ele propôs um jejum. Então ele fez 21 dias de jejum. E nada acontecia. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, o terceiro dia, e ele continuou persistindo, insistindo ali. Eu vou contar aqui a história. E ele continuou persistindo, insistindo, né? Quando chegou no 21 dias, no 21º dia, quando chegou ali, o anjo Gabriel apareceu para ele. E quando ele aparece para ele, ele diz assim para Daniel: desde o primeiro dia que você se propôs a orar e a pedir, já foi ouvida a tua oração. Só que quando eu estava vindo, eu encontrei uma barreira. Potestades e principados não me deixaram descer. Tive que voltar, chamar o arcanjo, o anjo maior, para chegar, para lutar, para poder descer e trazer a bênção. O que nós podemos entender nessa história? Não foi os 21 dias de jejum. Desde o primeiro dia, desde o dia que Daniel orou, o Senhor já ouviu. O Senhor já mandou a providência. Desde o primeiro dia. Não foi os 21 dias. Se nós lermos, nós vamos entender isso que o Senhor está falando. Desde o primeiro dia. E ainda ele chama amado Daniel, querido Daniel. Ele é amado. Ele fala na palavra exatamente isso. Se você ler lá Daniel 9:11, você vai entender, você vai perceber isso. Desde o primeiro dia que você se propôs a orar e a falar e a buscar, o Senhor já ouviu. Então o que o Senhor nos instrui nessa noite? Orar, pedir, saber quem nós somos. Primeiro ponto, saber a nossa identidade, saber quem nós somos em Cristo Jesus, saber que nós somos herdeiras dele, somos filhas amadas, somos lavadas pelo sangue dele. Segundo, saber pedir, pedir e dar-se-vos-ás, bateis e acharás. Quando pedires de todo o teu coração, saber como pedir para o Senhor, porque a bênção que o Senhor manda, ela traz paz. E depois, quando nós pedimos, nós devemos pedir uma vez só. Tem muitas pessoas que pedem várias vezes a mesma coisa, aí se torna vãs, repetições. Isso não agrada a Deus. Pedir vãs repetições não agrada ao Senhor. Mas o que o Senhor diz, desde o primeiro dia, peça, e depois o que você tem que fazer? Somente agradecer. Agradecer já o que você pediu. Agradecer, ser grato, o Senhor falou. Ser grato ao que você já pediu. Somente isso. Já ser grato agradecendo, por exemplo, como eu já coloquei ali, já falei sobre o carro, dei o exemplo, pedi o carro, mas quando ele chegou, é ser grato. E antes dele chegar, é ser grato. É você pedir e depois já agradecer. Senhor, muito obrigada, porque eu sei que o carro está aqui, o carro já está chegando e tem um propósito sobre isso. Muito obrigada, Senhor, por restaurar o meu casamento. Eu pedi, não está acontecendo ainda, mas a nossa fé vai mover o mundo espiritual. E temos que entender que na lei, não existe leis no mundo espiritual, que como o Senhor, Ele nos instrui.
Existem leis para que isso aconteça. Quando nós pedimos para o Senhor, nós vamos receber já? Podemos receber. Podemos receber já na hora, como que o Daniel falou. Desde o primeiro dia eu já posso vir. Mas existem leis também no mundo espiritual, o Senhor me falou, me mostrou. Como existem leis nesse mundo, né? Existem as leis, existem os decretos nesse mundo. É como se eu chegasse na frente do juiz, por exemplo, vou dar só um exemplo. Por exemplo, que eu roubasse alguma coisa, né? Furtasse alguma coisa, furtasse esse computador, esse notebook. E eu chegasse na frente do juiz, né? O juiz fosse me condenar. E ele me dissesse, mas por que você fez isso? E eu ia falar para ele assim, eu não sabia que não podia fazer isso, né? Eu não sabia que eu não podia fazer isso. E o senhor juiz vai dizer assim, mas é você que tem que correr atrás das leis. É tua responsabilidade de saber sobre as leis. O juiz vai me falar isso. Assim é no mundo espiritual. Da mesma maneira que aqui na terra existem, né, as leis do Senhor, existem os decretos do Senhor, existem os mandamentos que o Senhor deixou para nós, existem os decretos que o Senhor deixou para nós estudarmos em Levíticos e saber as leis dele, porque daí sim, tudo fica bom, tudo fica perfeito e tudo nós conseguimos. Mas a importância de nós estudarmos é nosso dever estudar as leis dele. É nosso dever estudar os mandamentos. É nosso dever atar os mandamentos sobre o nosso pescoço. É nosso dever. Porque se nós não temos, né, é uma lei. A lei espiritual é a lei do mundo. É exatamente tudo igual. Nós vivemos aqui, o Senhor mostrou isso. O Senhor mostra isso, que existem leis. Então, quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, entendemos quem nós somos, que é os pontos dessa noite, que o Senhor nos instruiu nessa noite, entendemos que quando nós chegamos na oração, entendemos que nós somos a nossa identidade, que somos filhos dele, somos herdeiros dele, porque cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, obedecemos as leis dele, sabemos a maneira de pedir para ele, a maneira de entrar na presença dele, não entrar de outras maneiras, Deus Todo-Poderoso, mas é chamando de Pai, é entendendo que nós somos filhos dele, chamando de Pai, pedindo para ele e entendendo que ele sempre nos dá, e o que ele nos dá traz paz ao nosso coração. O que ele nos dá, tudo que vem dele, nós viveremos, nós nos alimentaremos, nós viveremos em paz. Essa paz que o Senhor dá para a nossa vida e para a nossa história. Vamos entendendo passo a passo tudo que o Senhor ele quer nos instruir na palavra. A palavra dele é viva, a palavra dele é eficaz. Ele faz como ele quer, é eficaz sobre todas as nossas histórias, sobre toda a nossa vida. A palavra dele tem todo o poder. Lembre-se sempre, aqui está todo o poder. Jesus, a palavra viva. Se você lê em João, você lê tudo desde o começo de João, você vai entender que é tudo sobre ele, que é tudo para ele. Tudo é sobre o nosso Senhor, tudo é para ele, todas as coisas. E a paz, com certeza, ela reinará sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Amém? Deus abençoe. Eu não vou me alongar muito, porque na outra live me puxaram a orelha. Durou 1 hora. E eu não quero me alongar muito. Eu não quero que vocês, fiquem repetição. Eu quero que sejamos práticos e que nós possamos entender a palavra dele. Eu posso dizer que é importante você achar um cantinho para orar. Eu na minha outra casa, nessa eu não tenho porque tem pouco espaço, eu tinha um quarto de oração. O que é um quarto de oração? O quarto de oração é onde você vai entrar ali e você vai falar com o Pai. O quarto de oração é onde você vai desenhar o que você quer, você vai colocar, apresentar para o Senhor, você vai fazer, você vai orar, você vai chorar, você vai ficar tempo ali com Ele, tempo que você não vai querer sair desse lugar. Então o quarto é importante você ter um cantinho. Tem um filme que é muito bom, todos assistiram, Quarto de Guerra.
acho que é Quarto de Guerra. Muito bom esse filme. Ali nesse filme ele nos mostra muitas coisas de como a gente deve proceder também. É muito bom esse filme. Eu indico para que todos possam assistir. Então, que nesse momento nós possamos entender tudo que o Senhor quer de nós, que esses passo a passo, que nós possamos seguir esses passo a passo. Eu orei para o Senhor porque muitas pessoas me pediram sobre isso, sobre passo a passo, saber como orar, como que a gente faz, como que a gente procede. Então o Senhor vai instruindo nós na palavra, e a palavra ela faz. Quando nós colocamos na presença do Senhor de todo o nosso coração, abrimos nosso coração para Ele, Ele vai fazendo, Ele tem prazer de dar o favor dele sobre a nossa vida. Amém? Que nós possamos agora colocar a mão no nosso coração, respirar fundo, que vamos fazer uma oração, porque como diz a palavra, e oração é o nosso propósito, é nós lermos a palavra, que ela vem, ela é espada, ela é uma espada de 2 gumes, que atravessa corpo e alma e espírito, ela vem para nos alimentar. E agora a oração é interceder para que tudo aconteça e para que tudo aquilo que não pertence ao Senhor na nossa vida e na nossa história se retire no nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos e coloca a mão no teu coração que nós vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Nós entendemos essa noite, Deus, quem nós somos na Tua presença. Entendemos que nós temos uma identidade, Senhor. Entendemos que somos filhos amados, somos imagem e semelhança Tua. Nos ensina, Senhor, a governar. Ensina-nos a governar o nosso coração. Ensina-nos a governar a nossa mente. E nos ensine cada dia mais a como ter, Senhor, esse acesso contigo, esse acesso direto na fonte, que é o Senhor, na fonte que o Senhor tem, essa água que o Senhor derrama sobre nós, essa água que o Senhor nos dá todos os dias, essa água que lava o nosso corpo, que vem do Senhor Jesus Cristo, essa água que lava a nossa alma, essa água que mata a nossa sede, essa água, Senhor, que traz cura para aquele que precisa ser curado, Senhor, que mata a sede daquele que precisa, Senhor, da água viva para assim ser sarado, Senhor, curar o coração, curar, Senhor, curar, Senhor, aquilo que está dentro do coração da alma, Senhor, aquele que está aflito, aquele que está angustiado, Deus, que o Senhor venha, Senhor, passar a sua água, Jesus, sobre cada um, Senhor. Senhor, guarda a nossa vida, que o Senhor dê ordem aos teus anjos, como diz a tua palavra no Salmo 91, guardando a nossa vida, nos escondendo no seu esconderijo, na sombra do Onipotente estamos guardados, porque diremos do Senhor, és o nosso refúgio, és a nossa fortaleza. Pai, nós entendemos essa noite que somos seus filhos amados e que nós temos o direito e que nós temos acesso a Ti. Muito obrigada por nos ensinar, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, obrigada porque nós temos, Senhor, obrigada pelo alimento, pelo ar que nós respiramos, obrigada pelas nossas famílias, obrigada, Senhor, porque nós temos o trabalho, nós temos, Senhor, a Tua abundância, temos a Tua graça e temos tudo, Senhor. Obrigada porque tudo que vem do Senhor traz paz, essa paz que excede todo entendimento. Nós declaramos sobre a nossa vida nessa noite, essa paz que excede todo entendimento do ser humano. Nós declaramos sobre o nosso casamento, sobre a nossa casa. Nós falamos que somos benditos, bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito o nosso fruto, nossa amassadeira, bendito o nosso trabalho, bendito o nosso casamento, bendito os nossos filhos, bendito tudo que nós temos. Somos benditos do Senhor. Pai, a Tua palavra diz que em paz nós vamos deitar nessa noite e logo vamos pegar no sono, porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra e não dorme, o guarda de Israel. Amém? Louvado seja Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, não esqueçam, declaramos todos os dias Deuteronômio 28 sobre a nossa vida. Você está declarando? Continue, prossiga declarando Deuteronômio 28 sobre a nossa vida e sobre a nossa história, porque nós veremos, o final é bem maior do que o começo. A glória da segunda casa é bem maior do que a primeira. Não esqueça disso.
Amém? Deus seja louvado nas nossas vidas. Deus abençoe a cada um. Obrigada de todo o coração a cada um que entrou. Deus abençoe, Deus supra todas as suas necessidades. Que o Senhor, Ele venha alimentar. De que há uma resposta para alguém nessa noite. Leia o Salmo 70. Ore o Salmo 70. Declare o Salmo 70. Porque eu tenho certeza que haverá livramento. E o Senhor, Ele faz justiça para aqueles que o buscam, aqueles que o amam. Amém? Deus abençoe. Até quarta-feira. Não esqueçam, Deuteronômio 28. Amém? Deus seja louvado.